Chuvas intensas, secas e incêndios que se espalham com muita rapidez. Esses eventos extremos muito frequentes colocam o clima no centro das atenções. E cientistas acompanham a formação de um super El Niño, um fenômeno que pode se tornar um dos mais intensos já registrados. Mas como isso pode afetar o Brasil? Na reportagem especial de hoje, Sônia Bride e Paulo Zero explicam o que está por trás da força desse novo El Niño. E mostram como a ciência busca entender os desafios que o país e o mundo já enfrentam na tentativa de evitar novas tragédias. Num trecho denso da Mata Atlântica, acompanhamos uma expedição de pesquisadores para buscar informações do clima numa caverna. Vamos avançar 500 metros para dentro da Terra. Na escuridão andam algumas das aranhas mais venenosas do Brasil. A caverna se estreita em fendas difíceis de passar. Nossa, é estreito isso aí. E que levam a salões. Parecem catedrais góticas com estruturas que descem e sobem, esculpem as paredes e guardam nelas o registro de El Niños passados. É que esse mesmo processo que cria essas formas incríveis da água que dissolve junto com a rocha que solidifica de novo, vai deixando registrada, camada em cima de camada, a história do clima em toda essa região, ao longo de milhares de anos. Subindo o que parece uma cachoeira seca, encontramos o ambiente onde isso acontece. Uma série de barragens naturais. A própria água construiu essa barragem e forma essas piscinas que são como se fossem tanques de decantação de lama. Quando há chuvas extremas, essas piscinas enchem. O El Niño de 23, 24, isso aqui passou quase 3 meses inundado. Conforme a enchente vai reduzindo, ela deposita uma fina camada de lama, né? Onde ainda está inundado, vemos o processo acontecendo. Cada pingo d'água deixa um pouquinho da substância que forma as rochas. Aqui os cientistas coletaram as rochas com os registros milenares. Cada uma dessas camadinhas que você observa as mais escuras, as mais escuras, são os eventos de inundação extrema. Quando o conduto fica cheio da água, inclusive eu tenho lama aqui que registra esse momento, esse extremo, e aí quando a inundação vem baixando, deposita uma camadinha de lama. Nesse pedacinho de rocha tem 2.300 anos de história do clima. Aqui na base, 300 a.C. E aqui na ponta, a última camada antes de ser coletada, em 2007. O estudo mapeou centenas de eventos em mais de 7.000 anos. Nas grandes navegações, já se observou que o comportamento do clima mudava quando acontecia o aquecimento das águas do Pacífico, na costa do Peru, perto do Natal. Daí o nome El Niño, o menino Jesus. Mas há apenas 4 décadas, quando o maior El Niño até então se formou, ninguém viu antes. O senhor já tinha perdido antes a lavoura? Perdi uma mandioca, plantei. A comunidade científica foi surpreendida pela enormidade desse evento e por seus impactos em todo o mundo. Foi uma tremenda falha. Aqui no Brasil, a tragédia maior foi em Santa Catarina. 135 municípios debaixo d'água, dezenas de mortos e a infraestrutura do estado destruída. Michael McFadden liderou a reação da ciência. Centenas de boias foram espalhadas pelo Oceano Pacífico e ainda hoje mandam, via satélite, dados sobre os ventos e temperatura na superfície da água. Elas transmitem informações em tempo real, via satélite. São usadas para pesquisa e previsão. Foi um sucesso. Agora podemos ver o El Niño chegando, com meses de antecedência, e entender como ele se forma. É como o dilema do ovo e da galinha. A gente sabe que é uma mudança nos ventos e na temperatura da água do Oceano Pacífico, mas a gente não sabe qual começa primeiro. Em tempos normais, as correntes profundas
sobem na costa do Peru e trazem para a superfície muitos nutrientes e uma água bem gelada. À medida que a radiação solar vai aquecendo essa água, os ventos alísios que sopram de leste para oeste vão empurrando a água quente para o outro lado do Pacífico e ela se acumula aí perto da Indonésia. Quando chega o El Niño, os ventos alísios enfraquecem, podem até mudar de direção. E a água quente começa a atravessar o oceano em direção à América do Sul. Vamos ver nesse recorte. A água quente, a gente sabe, evapora mais e provoca tempestades, que são bastante comuns na Indonésia. Mas com o El Niño, as tempestades vão acompanhando o trajeto da água mais quente. São muitas tempestades e muito intensas, chegam a tocar na circulação mais alta da atmosfera. Quando isso acontece, o efeito é o mesmo de pedrinhas jogadas em lagos. As ondas que se formam viajam pela atmosfera e alteram o clima em todo o planeta. Com o deslocamento das tempestades, a Indonésia secou. Incêndios já consumiram o dobro da área queimada no último El Niño e forçaram o resgate dos orangotangos, já muito ameaçados de extinção. O El Niño está mais forte do que qualquer outro registrado nessa época e seus efeitos são sentidos da China à América do Sul. As previsões indicam mais de 90% de chance de um El Niño muito forte. O maior especialista em El Niño do mundo afirma: temos um monstro El Niño se aproximando e num planeta já mais quente por causa do aquecimento global. Este ano pode ser o mais quente já registrado e, se não for, 2027 certamente será. Essa combinação torna mais desafiadora a previsão do tempo. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já dobrou a capacidade do supercomputador que processa as previsões e vai triplicar nos próximos 3 anos. Mas só isso não é suficiente. É que com o planeta mais aquecido, o comportamento do clima do passado já não serve mais de referência para saber o que está acontecendo no presente. E é por isso que é preciso atualizar todos os modelos matemáticos para a previsão do tempo e do comportamento do clima. Os efeitos deste El Niño serão sentidos até depois do pico, em dezembro. Ele deve perdurar com intensidade forte ou muito forte no primeiro semestre de 2027. Conforme o El Niño avança, as previsões ficarão mais precisas, com datas e locais, mas já sabemos as tendências. Em todo o Brasil, há alta probabilidade das temperaturas ficarem acima da média. Ondas de calor intenso e duradouro são assassinas silenciosas. Atingem os mais pobres em moradias precárias, os idosos e os doentes. Seca e fogo. Em Roraima, o risco é para este ano. O restante da Amazônia vai ficar mais seco depois do período de chuvas, que será mais curto no ano que vem. Pode haver muito fogo, mas de onde vem a fagulha? O fogo ele não inicia sozinho na Amazônia. Se a gente não tiver quem acenda o fósforo, esse fogo não vai acontecer. A prevenção e o combate a cada novo foco podem impedir a devastação vista no último El Niño, quando o fogo bateu recorde na Amazônia, agravando o aquecimento do planeta, que agora turbina o fenômeno natural. Essa daqui em particular, que nós observamos aqui, está associado aos eventos extremos do final do século XIX. O El Niño da Grande Seca ao redor da Terra. 50 milhões de vítimas, a maioria na África, Índia e China. No Nordeste do Brasil, foram 500 mil mortos. Os registros da tragédia estão no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. As primeiras representações da falta de chuva no território. Num tempo em que o Brasil era dividido entre norte e sul, foi o mapa da seca que definiu a região Nordeste. É uma seca que causa bastante impacto porque é a primeira seca que atinge as elites da região. Os relatos da época são dolorosos. Os infelizes que fugiam aos ladrões e à fome
corriam em bandos aos grandes povoados. E pelas estradas, campos, praças e ruas iam deixando insepultos os cadáveres dos que não podiam resistir. Quase 2 milhões de nordestinos foram expulsos da região. As pessoas eram obrigadas, muitas vezes, à força, usando a polícia, as forças públicas, a embarcar em navios. Famílias eram separadas, eram dilaceradas. O abolicionista José do Patrocínio foi cobrir a seca no Ceará junto com o fotógrafo Joaquim Correia. Essas fotos estão entre os primeiros registros do fotojornalismo na imprensa brasileira. Quando elas foram publicadas na Gazeta de Notícias aqui no Rio de Janeiro, provocaram uma comoção social que obrigou o Império a mandar ajuda para as vítimas da seca. Uma das coisas mais impressionantes que a gente vê é que, como naquele tempo os filmes ainda não eram sensíveis, quem era retratado tinha que ficar um tempo parado para dar tempo de fazer a foto. E as pessoas estavam tão fracas que só conseguiam posar sentadas. Desde então, outros El Niños provocaram morte e êxodo. Mas isso não precisa se repetir agora. Este El Niño pode até ultrapassar o de 1877-78 em intensidade, mas não vai matar milhões de pessoas, porque hoje existem redes de apoio e políticas públicas em vários países. Ainda assim, pode haver vítimas em regiões mais vulneráveis. Ainda é cedo para saber se a seca vai atingir o Nordeste e com que intensidade. Mas o mundo inteiro deve sentir o efeito do El Niño no preço dos alimentos. Geralmente, em anos de El Niño, a gente tem escassez de alimentos e os preços sobem, né? E os prejuízos acumulados, tanto devido à seca, às enchentes, né? E ondas de calor, são da ordem de trilhões. Inflação e gastos para consertar infraestrutura destruída impactam o crescimento econômico mundial. O sul do Brasil, mais uma vez, tem risco de chuvas intensas, em cima das cicatrizes, ainda abertas da última tragédia. Não é ruim ficar aqui vendo isso o tempo todo? Olha, no começo, sim. Hoje, eu sinto falta de ver, eu não posso ficar sem estar aqui. Eu gosto muito daqui. Mesmo depois de ver a montanha descendo ao lado da casa dela. Ela desceu, né? Que nem fosse uma bandeja descendo. Do outro lado da casa, no pomar, uma equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Sul também encontrou fendas. Ninguém sabe melhor da terra que vocês que moram aqui e conhecem o terreno, conhecem como é a natureza. Mas precisa estar atento aos sinais de instabilidade para tomar a medida preventiva no tempo certo. Se não sair antes da chuva, pode ser tarde. Em 2024, foram mais de 100 deslizamentos em 20 quilômetros de estrada. 700 milhões de reais. E 2 anos depois, a estrada só agora está liberada, mas ainda em obras. A gente fala que se pegar todo o catálogo ali de soluções de contenção de encostas, boa parte desse catálogo está aplicado aqui. O professor Clóvis fez parte da equipe que mapeou mais de 17 mil deslizamentos de terra no Rio Grande do Sul depois das chuvas de 2024. O drone tem um radar que enxerga sob a vegetação e busca padrões que ajudem a prever o comportamento de cada terreno. Inundações e deslizamentos de terra mataram 185 pessoas no Rio Grande do Sul, metade na zona rural. Uma barreira soterrou todo o Parreiral, 1.400 pés de uva. Mas o Artemim não esperou para ver. Não, a barreira já mostrou antes, já estava rachando aqui, já estava tudo rachando o solo antes. Ele agora compra uva para produzir vinho enquanto espera as novas parreiras frutificarem. Não sobrou dinheiro para arrumar o barracão, todo rachado. Quando começa um tempo tipo hoje, assim, essa água, e vem, e chove, só não fica apreensivo? Ah, sim, a gente durante o dia fica caminhando aí para não ver se o solo está mexendo, né? Porque não tem o que fazer, tem que ficar atento, né? Mas e se a terra pudesse avisar? É isso que os pesquisadores estão implantando na área onde vive o agricultor. Uma trovoada.
Hoje é o tipo do dia que pode dar problema, né? Exatamente. Com essa previsão de chuva ainda. Este aparelho é um inclinômetro. Se mexer, dispara um alarme. Manda um sinal via SMS para a Defesa Civil, para os bombeiros, e aí eles podem agir. Um meio grau de inclinação, ele vai emitir esse alerta. São os primeiros sensores de uma rede que ainda vai crescer na região. Essa casa ela acabou tendo que ser desmontada, né? Porque ela rachou toda. E aí a gente colocou esse equipamento bem próximo aqui numa área extremamente vulnerável, né? Dezenas de pequenas estações meteorológicas interligadas fazem o sistema de alerta. A chuva pode ser muito diferente dentro de um município. Então a gente tem que ter os pluviômetros na área rural. Isso aqui pode fazer diferença entre a vida e a morte para tanta gente, né? Sim. Os deslizamentos, eles são eventos rápidos. Quanto melhor a informação, mais precisa ela for do local, mais tempo essa população tem para reagir. E como reagir? O trabalho dos cientistas se completa com a educação dos moradores. O que a gente precisa é aprofundar esse conhecimento e se adaptar a essa nova realidade. Ensinar a comunidade a aprender qual é o sinal que essa terra está dando que ela está se desestabilizando, para que a própria comunidade consiga agir com mais velocidade quando for necessário. Ferramentas essenciais para sobreviver em comunidade num clima cada vez mais hostil.